Olá, meu nome é Márcio Teixeira e hoje o vídeo vai ser um vídeo especial para você que acabou de se encontrar com Jesus Cristo ou que está buscando conhecer um pouco mais sobre o Evangelho e as características do Evangelho. E o tema de hoje será: o que é um pastor? E antes de eu mergulhar nesse conteúdo, eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal, clicar no sininho de notificações para que você possa ser avisado toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Esse tema é um tema delicado, né? Porque, infelizmente, existe na mente das pessoas um preconceito fruto do mau testemunho de alguns, fruto da conduta errada de alguns, fruto do que se vê na mídia, dos escândalos. E, infelizmente, alguns desses traz a má fama ao que seja pastor. Mas hoje eu vou compartilhar com você num papo de ovelha para ovelha, porque eu não sou um pastor tampouco. Um pastor tem que ter um rebanho. Um pastor cuida de vidas. Eu não sou um pastor, eu sou uma ovelha como você. Eu tenho um pastor sobre mim, eu tenho o supremo pastor que é Cristo, mas eu vou numa igreja onde tem um pastor pregando lá todo domingo e eu honro aquele homem e considero ele uma pessoa importante na minha vida. Mas talvez para você que esteja conhecendo o Evangelho agora, essa figura de pastor ele já vem cheio, carregado de um monte de preconceitos, né? Que eu vou tentar de uma forma simples mostrar para você aquilo que é correto e aquilo que é preconceito, aquilo que você deve prestar atenção e aquilo que você deve simplesmente sair fora, não se misturar, nem sequer se aproximar. E eu falo isso com respeito a você, né, que está assistindo esse vídeo, mas eu falo isso também com respeito aos milhares de pastores e pastoras que existem aí e que são pessoas extremamente sérias, pessoas comprometidas com a palavra, pessoas comprometidas com a verdade, né? E eu poderia dar a você uma série de características pessoais e qual é o modelo, né, que a Bíblia nos apresenta, mas eu acho que não seria o suficiente, porque é muito técnico isso, entendeu? Eu vou te falar, se você quer ler na Bíblia, existem passagens muito importantes. Por exemplo, o livro de Tito, capítulo 1, onde tem uma lista enorme de quais seriam as características desse homem de Deus, ou dessa pessoa que também pode ser uma mulher. E aí, abre um parênteses, muitos podem discordar comigo, não, que mulher não pode pregar, que mulher não pode ser pastora. Cara, eu acho o seguinte, a gente chegou num tempo, na história da igreja, um momento, não que a gente deve abandonar isso aqui, muito pelo contrário, isso aqui deve ser a nossa base. Mas Deus pode usar mulheres, sim, para pastorear vidas. Então, se você é uma pessoa mais madura na fé e está assistindo esse vídeo, não me julgue por falar isso. Mas compreenda que Deus vai usar as pessoas, independente se você acreditar ou não, independente se você falar, não, Paulo falou só assim, assim. Cara, nós estamos vivendo um momento onde Jesus está voltando e eu não creio que ele vá limitar a pregação do evangelho baseado se é só um homem ou se é uma mulher. Agora, se essa pessoa vai estar à frente de uma igreja é outra história. Mesmo porque um pastor ou uma pastora é aquela que vai zelar por você. Lá nesse 1 Timóteo capítulo 3, também é um trecho que você pode ler, você vai observar as características de um pastor, que tem que ser homem de uma mulher só, que não deve ser beberrão, que tem que ser um caráter ilibado, uma conduta moral, né? Então todos esses elementos, ele tem que ser um pai, um homem exemplar, uma pessoa exemplar que cuida do seu lar, para que ele possa ser um exemplo para as pessoas das quais ele está pastoreando. Legal, isso tudo é válido. Isso significa que um pastor, ele está sempre sendo julgado pelas pessoas. Isso é uma área muito delicada que eu quero tratar. Porque, da mesma forma que eu estou mostrando para você, um pastor, sob o ponto de vista
do que a Bíblia ensina, eu também vou te falar que pastor é uma pessoa. Mas antes de eu chegar nesse ponto, vamos para a Bíblia, porque a Bíblia realmente deve ser o nosso modelo. Eu já te falei de 2 capítulos importantes para você ler, mas agora eu quero apresentar um capítulo específico da Bíblia, onde o próprio Jesus, ele ensina o que é ser um pastor. E se você abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7, 6 em diante, ele estava em Jerusalém e estava ensinando, e aqui a gente lê o seguinte: Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Todo aquele que entra por mim salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. Aí olha o que ele fala. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Aí, no versículo 12, ele usa uma palavra extremamente forte. O mercenário, a quem não pertencem as ovelhas, não é o pastor. De modo que quando vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Aí Jesus fala no versículo 14: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as ovelhas me conhecem. Olha como ele fala: e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Esse é um trecho extremamente forte que Jesus estava batendo de frente com os religiosos ali em Jerusalém. E ele estava explicando, ele tem 2 perfis de pessoa. Um é o mercenário e um é o pastor. E o mercenário, quando eu fui olhar essa palavra no original grego, o mercenário é aquele que trabalha pelo dinheiro. O que Jesus está ensinando aqui é que existem 2 tipos de pessoas que vão estar à frente de um rebanho. Um é aquele que ama as suas ovelhas, um é aquele que zela, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas, e o outro que é mercenário. O mercenário, qual é o papel do mercenário? A tradução no original do grego diz que ele trabalha pelo dinheiro, ou seja, ele está interessado pela grana. O pastor, que é pastor verdadeiro, e aqui ele deixa bem claro, esse não é pastor. Entendeu? Quem é pastor? Ele é semelhante a Cristo. Então, para você ter uma dimensão do que eu estou querendo dizer para você, você tem que exercitar o seu discernimento e entender que um pastor, ele não vai estar interessado no seu dinheiro. Ele não vai estar interessado nas suas coisas, nos seus bens materiais. Ele vai estar interessado na sua vida, no seu coração. São 2 universos diferentes. E isso é algo que você tem que entender desde já, porque Jesus está falando na própria Bíblia. Então, se Jesus está falando que existem esses 2 tipos, infelizmente, existem esses 2 tipos ainda hoje. Preconceito que existe na mente das pessoas está baseado no mercenário. Mas Jesus é bem claro: existe o mercenário que não é o dono das ovelhas, e existe o pastor, que é quem ama e dá a vida pelas suas ovelhas. Mas agora, o que significa exatamente isso? Por que Jesus estava utilizando essa figura de linguagem? Porque Jesus estava ilustrando que Deus zela pelas pessoas através de um representante que tem um coração dele. Tem um coração segundo ele, que pensa como ele, que ama como ele. Só que tem um problema. Essa pessoa é um ser humano, como eu e como você. Esse ser humano, acredite, ele
é pecador, como eu e como você. Só que esse ser humano, ele está colocado numa posição, ele foi chamado por Deus para exercer um dom espiritual que a ele foi dado por Deus para cuidar de você e de mim. Diferente do mercenário. Estou falando do pastor. Então, essa pessoa aqui, ela é digna de honra. Ela é digna de um negócio chamado fidelidade. Ela é digna de respeito. Ela é digna de carinho. Ela é digna de atenção. E eu vou te contar um segredo, de ovelha para ovelha, eu e você. Você sabia que tem muito pastor que não tem com quem se abrir? Sabe por quê? Porque ele é julgado. Então o pastor, ele vive debaixo de uma pressão enorme, porque o chefe dele demanda dele. E as pessoas estão sempre julgando. Mas o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Isso significa que esse pastor, cara, nas atitudes dele, na forma dele falar, na forma como ele trata, ele vai demonstrar o amor de Deus. Sempre, sempre. Olha, eu conheço um pastor e eu tenho alguns exemplos que eu quero dar nomes. Eu tenho exemplos de pastores que eu conheço, que eu tive a oportunidade, que são pastores tão amorosos, são pastores tão singulares, né, que marcaram a minha vida. Eu posso citar três exemplos, mas eu vou citar mais pra frente, tá? E o porquê que eu tô te falando isso? Porque você vai se deparar com o dilema depois da sua conversão, de você conhecer, de você entender para onde você vai, para qual igreja você vai pertencer, né? Geralmente você vai acabar indo para uma igreja onde você aceitou a Cristo, ou um grupo de oração onde você aceitou a Cristo. E ali vai ter um líder, e esse líder geralmente é um pastor, né? Mas é importante você discernir muito bem qual igreja você vai estar frequentando. Ah, mas eu não quero ir para nenhuma igreja, eu não gosto de igreja. Isso é um outro problema, que depois eu vou falar em outro vídeo. Mas no fundo, nessa sua primeira jornada, você precisa aprender sobre a palavra de Deus. E muitas vezes é esse pastor que vai te alimentar, que vai te ensinar a Bíblia, que vai te ensinar a ler a Bíblia, que vai te ensinar os primeiros passos na jornada com Deus. Então, é por isso que Jesus fala aqui que as ovelhas entram num aprisco. Um aprisco nada mais era do que um local protegido onde as ovelhas entravam, passavam a noite e ali ficavam os pastores tomando conta. Porque se viesse um lobo, e olha como ele usa essa figura de linguagem, um lobo, ele está espreitando o rebanho justamente para matar, roubar e destruir. É isso mesmo. O diabo é alguém que está interessado em te destruir. O pastor, ou seja, aquela pessoa que Deus colocou para cuidar da sua vida, é alguém que vai te proteger. Proteger como, Márcio? Proteger, por exemplo, haverão circunstâncias onde você precisará de um aconselhamento. Então, com quem que você vai falar? Você vai procurar o seu pastor. E haverão situações onde você vai estar em conflitos profundos da sua alma. Quem que você vai procurar? O pastor. Esse pastor vai olhar para esse livro, vai ter o discernimento e te mostrar, olha, a palavra de Deus nos diz isso, isso, isso. Vem cá que eu vou orar com você. O mercenário, sabe o que ele faz? Ele não quer saber. Área. É isso que a Bíblia está falando. E é isso que você precisa discernir. Então, se você encontrar um mercenário, você vai saber. Ele está interessado no quê? Na grana, em quem e o que você é, o que você tem. Um pastor, ele vai estar interessado no quê? Em não permitir e não se conformar em deixar você como você é. Percebe a diferença? O mercenário, ele vai te aceitar do jeito que você é porque ele está interessado no que você tem. Um pastor, ele vai te amar o suficiente para não te deixar do jeito que você é. E isso é maravilhoso, porque é isso que Cristo faz com a gente. Então, um pastor, ele vai ter as características de Cristo. Um pastor, você vai reconhecer a voz de Deus através da forma como ele fala.
Isso é muito incrível, isso é muito lindo, porque é o dom que existe nele, é um dom naquele pastor. E tem pastores que são maravilhosos, e tem mercenários, corre deles, foge deles, esteja atento. Nenhum pastor tem que colocar um peso de manipulação sobre você. Jesus veio para nos libertar, mas essa liberdade em Cristo é baseada na palavra, certo? Só que a palavra, ela não pode ser utilizada e manipulada para te manipular. Não, cara. Um pastor que te ama, ele vai te ensinar a ler isso aqui, e a entender e a conhecer a voz de Deus. Essa é a grande diferença entre um pastor e um mercenário. Agora, tem um aspecto que eu acho maravilhoso na Bíblia. Vou te mostrar. Tem um cara na Bíblia chamado Pedro. Você já deve ter ouvido, obviamente. Pedrão, ele era um pescador. E eu gosto muito de Pedro, cara. Pedro é um personagem na Bíblia sensacional. O cara era estourado, cabeça quente. No início da vida dele, do encontro dele com Jesus, ele foi sempre arredio, tinha resposta pronta. Qual é esse tipo de Pedrão, né? Ele era uma ovelha, cara. E o que é interessante é que foi Pedro que negou Jesus 3 vezes. Lembra? Talvez você não conheça essa história, mas você vai conhecer mais pra frente. Na noite que Jesus foi preso, Jesus já havia dito para Pedro que Pedro iria negar Jesus antes do galo cantar 3 vezes. Essa passagem é famosa no Evangelho. E Pedro chora amargamente e foge dali, some, não vê Jesus ser crucificado, ele foge, ele simplesmente foge. E foi Pedro quem falou para Jesus, na frente dos discípulos, Jesus perguntava, quem que as pessoas dizem que eu sou e quem que vocês dizem que eu sou? E foi Pedro que disse, olha, você é o Filho de Deus, você é o Filho de Deus, você é o Messias. E Jesus fala, olha Pedro, não foi carne ou sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que te revelou isso. E sobre essa afirmação de que eu, Jesus, sou o Filho de Deus, o Messias, eu vou construir a minha igreja. Então, a igreja de Cristo, ela está construída, solidificada sobre um aspecto de que Jesus é o Filho de Deus. E quem falou isso? Pedro. E o que é interessante é que depois de Jesus passar pela crucificação, de ressurgir e os discípulos verem que ele foi que ele ressurgiu de fato, Jesus encontra com Pedro num episódio que é simplesmente magnífico. João capítulo 21. Lê na sua Bíblia depois esse encontro que Jesus tem com João, logo depois da sua ressurreição. E a gente lê que eles têm um café da manhã numa praia ali na Galileia. E então Jesus diz aqui as escrituras, né, no versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que amo, disse-lhe. Aí Jesus diz o seguinte, apacenta os meus cordeiros. Tornou Jesus a perguntar, Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Você sabes que eu te amo. Aí Jesus respondeu, apacenta as minhas ovelhas. Aí perguntou pela 3ª vez, Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus ter perguntado a 3ª vez. Amas-me? Jesus perguntou. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Era Jesus lembrando a Pedro das 3 negações que ele fez antes da cruz, e aqui ele confessa o amor, Pedro confessa o amor de volta para Jesus, e Jesus declarando perdão a ele, né? E ele dá três mandados muito sérios a Pedro. Pedro, apacenta os cordeiros, e 2 vezes ele fala, apacenta as minhas ovelhas. O que significa apacentar? E principalmente ele fala de apacentar os cordeiros. Cordeiro era o filhotinho, era o pequenininho, era o bebezinho. É você.
cordeiro é você que é jovem na fé, que é recém-convertido. Essa é a figura que Jesus estava usando. Jesus estava falando de você. E o pastor, ele vai te apacentar. Sabe o que significa apacentar? Cuidar de você. E cuidar de você significa tirar aqueles carrapichos que fica grudado. Significa aquelas coisas que Deus revelar ao seu pastor que tem que ser ditas para você. O pastor vai chegar lá com amor e vai dizer, cara, você precisa mudar nessa área, bicho, porque Deus quer te corrigir aqui. E ele vai falar sempre com amor a você. E por que eu estou falando isso? Primeiro, porque Jesus deu a ordem. Segundo, que Jesus ele usa um outro grupo. Ele fala dos cordeiros. Os cordeiros já eram um animal um pouquinho mais maduro. E apacentar fala da mesma coisa. No Salmo 23 a gente tem uma linda figura do Senhor sendo nosso pastor, que leva a ovelha a águas tranquilas, que leva ele a ter refrigério de alma, que leva ele a se alimentar em pastos verdejantes, não é verdade? Que ele tem um cajado e a vara que conforta, que ele, mesmo que ele ande à sombra do vale da sombra da morte, não temerás, porque o pastor vai estar lá com ele, cuidando dele. É uma figura maravilhosa do zelo de o apacentar de um pastor. E muitas vezes é isso que você precisa ser alimentado, você precisa tomar água. E a palavra de Deus é o alimento, e a palavra de Deus é a água. E o pastor vai cuidar de você sempre pela palavra, nunca pelo achômetro, nunca pela manipulação. Quem faz isso é o mercenário. O pastor usa a palavra. E o que é mais lindo nessa história de Jesus e Pedro é o seguinte: quando ele chama Pedro lá na frente, lá atrás, né? Lá atrás, no início do ministério de Jesus, tem um momento onde tem aquela pesca e eles ficaram a noite inteira tentando pescar e não conseguiram pescar nada. E Jesus fala, ó, volta e joga a rede do outro lado. E Pedrão já fala, pô, ele não pescou nada, cara. E Jesus vai e volta e coloca a rede. Eles vão, pescam aquele montanha de peixe. E aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus entra no barco de Pedro. Eram 2 barcos. Jesus entra no barco de Pedro. Isso é tão lindo, tão lindo. E a figura é a seguinte: mesmo Jesus sabendo quem era Pedro, mesmo Jesus sabendo da característica emocional, que ele era atirado, aquela ovelha zangada e brava, que não sei quem, mesmo sabendo que era aquele homem que ia negá-lo às vésperas da cruz, que é quase um tapa na cara, né? Mas ele negou Jesus. Mesmo Jesus sabendo de tudo aquilo, Jesus decidiu entrar no barco de Pedro. E Jesus acreditou naquele homem. E Jesus falou, eu vou depositar tudo que eu tenho para que esse homem seja capaz um dia de executar algo tão tremendo para mim, para o reino de Deus, aliás, que hoje nós estamos lendo a história que Pedro ajudou a construir depois que Jesus partiu. E sabe o que é lindo? Jesus deu um mandado aos discípulos. Atos capítulo 1. Antes de Jesus ascender aos céus, aliás, a ascensão está em Atos, né? Mas se você for em Mateus capítulo 28, Jesus dá um mandado para os discípulos. Ele fala assim, olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e fazei discípulos. Então, um verdadeiro pastor de Deus vai fazer de você um discípulo de Cristo. O verdadeiro pastor de Deus, pastor de Jesus Cristo, a imagem e semelhança, vai obedecer a esse mandado. Ele vai ser apaixonado por pregar o evangelho, por batizar pessoas e por transformar essas pessoas em discípulos. Se você tiver e você conhecer essa pessoa, seja fiel a essa pessoa. Seja aquele que vai sustentar em oração. Seja aquele que vai ser sempre uma ovelha amorosa. Seja aquele que, quando trouxer um problema, traga em amor, traga em humildade, trate em honra, porque ele vai ser usado por Deus para ministrar na sua vida. Eu tive 3 grandes exemplos de 3 grandes pastores na minha vida. E o primeiro, aliás, foram 2 pastores, um casal de pastores dos quais eu me converti, pastor Haroldo e pastora Luciana.
que foram tremendamente usados na minha caminhada com Cristo. E eles me ensinaram muito. Eu tinha tanto carrapicho, e eles tiravam com paciência, me amavam. E se não fosse aquelas palavras, se não fosse aqueles momentos de bronca, mas a bronca no amor, eu não poderia estar aqui falando para você hoje, de jeito nenhum. Outro pastor que me impressionou muito, é o pastor Wagner Vailate, de São Paulo. Poucas vezes na minha vida eu conheci um homem, e ele me convidou para um dia lá e cantar na igreja, etc. E eu assistindo aquele culto calado ali no meu banco, eu vi ele andar entre as pessoas, e a salão estava lotado, né? Eu vi ele andar e ele chamava as pessoas pelo nome e falava: fulano, como é que tá aquela situação que eu estava orando aquele dia? Deus tem tratado? E aquele teu parente? Aí virava pro outro, chamava pelo nome: e a tua tia fulana de tal? E cara, eu falei, esse é um homem de Deus, porque ele conhece as suas ovelhas. Percebe? Ele conhece a vida das suas ovelhas. E aquilo para mim foi tão lindo. Olha, eu quando lembro eu fico emocionado pelo exemplo desse homem. Tem um outro pastor que eu amo muito, pastor Lamartine Pozella. E o porquê que eu amo esse homem? Porque Deus usou a vida dele para falar comigo quando eu estava assim, no pó, no osso. Porque tem situações na sua vida, meu chapa, que você vai estar lá. E Deus usou a vida dele de uma forma tão tremenda. Ele nunca chegou para mim para apontar dedo. Ele nunca chegou para mim vomitando versículo. E vai ter gente que vai vomitar versículo. Cara, não é isso, é amor. É o amor de Deus através do gesto, da palavra. E ele sempre foi um pastor amoroso lidando comigo. Mesmo sabendo que eu estava passando dias amargos na minha fé, na minha caminhada com Deus. Ele nunca apontou o dedo para falar dos meus defeitos, dos meus erros, das minhas desqualificações. Ele sempre tinha uma palavra de encorajamento, ele sempre tinha uma palavra amorosa, ele sempre tinha uma palavra para construir, né, a minha vida de onde eu estava, né? E se eu estou falando aqui hoje para você, é porque ele me tratou dessa forma. Então são exemplos de homens de Deus, e olha, eu já tive vários outros, e se eu não citei, não é porque eu não os considero, mas é por absoluta falta de tempo nesse vídeo. Mas eu tive o privilégio de ter tremendos pastores sobre mim, me orientando, me dando a direção bíblica, e é uma bênção. E eu honrei a todos eles. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a discernir, a criar uma biblioteca de elementos que possam te ajudar a discernir a grande diferença que Jesus nos ensinou em João capítulo 10, entre um pastor segundo o coração de Deus e um mercenário. De um mercenário, a única coisa que você quer é distância. De um homem de Deus, o que você quer é se assentar e ser apacentado por ele. Tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E se você gostou dessa mensagem, deixa sua notificação aí no YouTube, escreve o que você falou e não deixa de enviar isso para outras pessoas que porventura possam ter te perguntado ou estão curiosos de saber o que é um pastor. Eu espero ter esclarecido e eu espero ter de alguma forma ajudado você na sua caminhada com Deus, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo.